Como eu já disse, o título dessa mensagem é cura emocional, e eu quero que você preste muita atenção. Eu peço que o Espírito Santo toque em cada coração aqui, e que ele possa, mesmo que eu não fale algumas coisas, que o Espírito Santo possa, durante a ministração, revelar para você aquilo que você precisa ser curado, aquilo que você precisa ser moldado pelo Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21, diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue um livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, em Tua presença me coloco diante de Ti, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Deus, e que o Senhor possa falar a cada coração, que o Senhor possa nos prender a Ti, Jesus Cristo, a nossa mente, Senhor Pai, as nossas vidas, Senhor Pai, que possamos estar ligados a Ti, Senhor. E tudo que tratarmos aqui, Senhor, seja para a nossa transformação e cura, Deus. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa passagem de Lucas, estão 5 ministérios fundamentais de Jesus. O primeiro é a salvação, quando diz: pregar boas novas aos pobres, proclamar o ano da graça do Senhor. O segundo é o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim e me ungiu. O terceiro é o ministério da cura, quando ele diz recuperação de vista aos cegos. O quarto, proclamar liberdade aos presos. E o quinto, que é o que vamos falar aqui hoje, que é a cura emocional para libertar os oprimidos. A palavra oprimidos, no grego, significa quebrar, partir, despedaçar. É dessa palavra que se originou a palavra trauma. E hoje falaremos sobre ela. Há um pilar nessa ministração. Agora você vai perceber que vai entrar uma música bem para tocar e falar aos nossos corações. Mas eu não quero que você se concentre na música. Quero que você se concentre na palavra, amém? Naquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Há corações feridos. Pense num vaso de porcelana, quando ele cai no chão, ele se quebra. E ele despedaça. E já não tem mais como você montá-lo. Eu já tentei. Já quebrei um vaso da minha mãe. Tentei montar ele, mas não fica a mesma coisa. Imagina o seu coração. Despedaçado, ferido e machucado. Todos nós já tivemos algum momento na nossa vida que tivemos o coração despedaçado, ferido e machucado. Por algum trauma, por alguma palavra que foi nos dita, por alguma pessoa que nos machucou, por alguma atitude, por alguma ação. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus consegue remontar esse vaso. Jesus consegue fazer um vaso novo. Jesus consegue pegar o seu coração despedaçado, ferido e machucado e te dar um novo coração quebrantado. Amém? O inimigo age quando ele encontra um coração assim. O inimigo se aproveita para lançar suas armadilhas quando ele se depara com um coração ferido.
despedaçado. E isso traz uma rejeição. Eu não sei se você já se sentiu rejeitado, se você já passou por algum tipo de rejeição. Mas essa rejeição origina-se fortalezas. E é sobre essas fortalezas que eu quero falar hoje aqui. Quando você tem um sentimento de rejeição, você se torna uma pessoa irada, machucada. E essa é a primeira fortaleza. Você já viu alguma pessoa irada que você não pode falar nada para ela, que ela se irrita? Qualquer coisa que aconteça, ela se torna agressiva. Eu não estou dizendo aqui de uma raiva momentânea ou de uma ira no nosso cotidiano. Eu estou falando de algo que o inimigo usa para tirar você do propósito. Que o inimigo usa para tirar você do foco. Que o inimigo usa para te distorcer aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pensa numa pessoa assim, talvez você conviveu com alguma pessoa. Essa pessoa, ela tem uma marca de rejeição, e é por isso que ela age dessa forma. Eu já convivi com pessoas assim, que você não pode falar nada, que elas viram o Hulk. Começa a ficar meio verde, grande, forte, você até não entende, você fala, nossa, mas eu não falei nada, eu só falei isso aqui. Como se fosse o Kiko, sabe? Kiko, o que foi? Entendeu? Cara, é insuportável estar perto de uma pessoa irada. Porque com certeza ela vai te machucar em algum momento. E isso vai te ferir. Isso vai te trazer mágoas. E há um espírito da ira que toma a pessoa quando ela tem esse sentimento de rejeição. Eu lembro que quando eu era adolescente, até no 7º ano da escola, eu sofria muito bullying. Eu não tinha amigos, eu não interagia, então eu ficava lá no meu canto, triste, porque ninguém conversava comigo, ninguém chamava eu para jogar bola. E além disso, uma vez eu lembro que eles me fizeram de apagador humano, me pegaram e passaram na louça. Sim, vocês riem porque não foi com vocês. E eu fiquei triste, chateado, tal, mas além disso eles me batiam. Eu lembro de várias vezes eu ir embora para casa chorando, tal. Mas eu não tinha como reagir. Eu não tinha como fazer nada a isso. Só que isso me trazia uma rejeição. Eu me sentia rejeitado por isso. E o espírito da ira tomava conta de mim. Porque eu tinha um sentimento de rejeição. Eu não sei por que eles faziam aquilo. Talvez porque eu era bonito. Não tem muita explicação. Mas até o 7º ano, era muito difícil eu estar nesse ambiente escolar. Porque eu não conseguia ali me conectar com ninguém. E aonde é que eu demonstrava toda a minha ira, toda a minha revolta, porque eu sentia injustiçado por todo mundo? Dentro de casa. Com meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe. Alguma coisa estava acontecendo em um ambiente que eu não conseguia acessar. Mas um espírito maligno tomava conta de mim e eu ia muito irado. Mas eu não tinha nada o que fazer com essa ira, a não ser me machucar e machucar os outros à minha volta. Deixa eu te dar um exemplo. 1 Samuel 15, 26. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Ele estava falando a Saul. Agora veja o que aconteceu logo depois que Saul foi rejeitado. 1 Samuel capítulo 19, versículo 9 ao 10. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul, quando ele estava sentado em sua casa, com uma lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi se desviou-se
e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Quando Saul se sentiu rejeitado, ele foi tomado por um espírito maligno, de ira. E esse espírito maligno trouxe pensamentos de morte a Saul. Ele queria matar alguém. Um espírito maligno da ira, ele vai trazer destruição aonde ele estiver. Mas não é só essas fortalezas, essa fortaleza tem a fortaleza da insegurança. Pessoas inseguras nunca se posicionam. Na escola, eu lembro um dia que na escola, tudo aconteceu na escola. Começou a comentar-se que ia ter briga. E eu ousei perguntar, quem vai brigar? Aí o menino olhou para mim e falou assim, você? Eu falei, eu? Como assim? O Magno vai te bater, ele falou que vai pegar você lá fora. Olha o nome do filisteu, Magno. Parece um imperador romano, né? E eu só era o Patrick do Bob Esponja. Como é que eu ia encarar um imperador romano, um gigante? Eu não tinha forças, eu comecei a chorar, desesperado. Cheguei na minha professora e falei, professora, o Magno falou que vai me bater. E ela pegou e falou, para de chorar. Para de chorar. Patrick, chega. Você não pode mais aceitar isso. Você precisa se posicionar. Você vai falar tudo na cara dele o que você quer, o que você pensa. Você vai chegar nele e vai falar tudo o que você pensa, você vai se posicionar, porque isso não vai acabar. Se você não se posicionar, isso não vai acabar. Eles vão continuar te batendo, eles vão continuar judiando de você. Você precisa fazer isso. E eu me enchi de coragem naquela hora. Me enchi de coragem, fui para fora, fizeram aquela roda dos anos 90. Só quem viveu sabe. Fizeram a roda dos anos 90 e eu estava lá no meio da roda e aí o gigante veio se aproximando. Eu olhei para ele e falei, deixa eu te falar uma coisa. Coloquei o dedo na cara dele e falei tudo que eu pensava, tudo. Depois que eu acabei de falar, ele me deu um soco aqui. Eu caí para trás. Todo mundo começou a vibrar, entendeu? E não era por mim. E eu levantei chorando e fui para casa, acabado, destruído, com o coração despedaçado. E aí passou os anos, eu estava lendo um livro numa empresa que eu trabalhava, me deram um livro para ler, eu estava lendo um livro e esse livro falava sobre insegurança. E quando eu estava lendo esse livro, Deus falou comigo. E eu comecei a chorar e Deus começou a tocar no meu coração e Ele falou, Patrick, você precisa se posicionar. Porque até então eu não conseguia me posicionar, eu não conseguia falar mais não para ninguém. Uma vez, a minha esposa está aqui, ela sabe, uma vez me ligaram 4 horas da manhã para ir separar uma briga. Eu falei, peraí que eu vou. Ele falou, não, você não vai, como assim, tal? Liguei para ele de volta, falei, chama o Batman, mano, não vai rolar. Chama alguém. Não sabia falar não, era inseguro em todas as minhas decisões e atitudes. E Deus falou comigo naquele dia e falou, olha, e trouxe à memória esse momento em que eu me posicionei e tomei um soco. E a partir daí eu comecei a viver a minha vida baseado nessa experiência. E as experiências nos moldam. As palavras nos moldam. Talvez você esteja vivendo uma vida que nada dá certo, porque você ouviu do seu pai e da sua mãe. Olha, tudo que você faz, nada dá certo. Talvez você ouviu na rua de alguém, de um patrão. Talvez você falou isso para alguém. Olha, tudo que você fizer, nada vai prosperar, nada vai dar certo. Você nunca termina o que você começa. Isso vai criando coisas no nosso coração e na nossa mente, e a gente vai começando a agir por essas palavras, esses destinos que vão colocando em nós.
Deixa eu te falar uma coisa, não aceite ser depósito de ninguém, a não ser da palavra de Deus. Ele já escreveu a sua vida toda, Ele sabe aonde você vai chegar, Ele sabe qual é o propósito da sua vida. Não aceite mais ser depósito de palavras de ninguém. Amém, glória a Deus, aplauda o Senhor. E às vezes eu percebo isso. Às vezes tem amigos mais próximos, que eu tenho uma certa intimidade, eles chegam e a gente está falando coisas do cotidiano normal, e aí de repente eles lançam uma palavra de maldição, sem perceber, ou uma palavra que vai me tornar um depósito. Eu olho para eles e falo, se eu quiser eu vou, Satanás, não é você que vai me impedir não. Eles ficam sem entender nada, falando, mano, mas eu sei o que eu estou dizendo, e é pela fé, quebrando toda a palavra de destino que foi lançada na minha vida. A terceira fortaleza é a soberba. Pessoas soberbas, elas nunca erram. Elas têm uma marca de rejeição na vida delas, e para elas esconder isso, elas começam a colocar uma aparência para fora que também não são delas. Eu não sei se você conhece alguém assim, alguém arrogante, orgulhoso, soberbo, que você fala, olha, você precisa reconhecer seus erros. Ele fala, eu reconheço meus erros, o problema é que eu nunca erro. O dia que eu errar, com certeza eu vou reconhecer. São arrogantes, soberbas, cheios de mágoa no coração. Quarta fortaleza, pessoas ofendidas, pessoas que se ofendem com tudo, com qualquer coisa. Pessoas ingratas, que não sabem dar valor àquilo que têm, criam um relacionamento com Deus, de pedir coisas, e colocam sua felicidade naquilo que não tem. Percebe que nossa vida é pautada naquilo que a gente não tem. A gente sempre está em busca daquilo que a gente não tem, e não sendo grato naquilo que a gente tem. Comece a pedir menos e agradecer mais aquilo que você tem. Porque tudo que você tem foi Deus que te deu. Pelo menos é o que a gente fala. Não, tudo que eu tenho foi Deus que deu. Mas eu não quero, eu quero outro. Não, isso aqui foi Deus que me deu. Mas eu estou pedindo outro porque já não me serve mais. Isso revela ofensas no coração. Isso revela ingratidão. Eu lembro que eu era de uma igreja e eu gosto muito de fazer teatro. E eu estava nessa igreja e tinha um grupo de teatro. Só que o líder abençoado nunca me chamava para fazer teatro. Nunca. Eu sempre pedia, falava, e aí? Eu já fiz teatro e tal. Poxa, eu queria fazer teatro, eu queria participar. Ele, não, fique tranquilo, na hora certa eu vou te chamar tal. Chegou a hora certa. Eles iam fazer uma coreografia de uma música da Ludmilla Feber, que eu gosto muito e tal. E ele me chamou e falou, Patrick, tem um papel para você perfeito e tal. Falei, que legal, vou fazer e tal, vamos lá. Cheguei no ensaio, estava grupo de coreografia já ensaiando ali e tal. Ele chamou eu e falou, é o seguinte, elas vão estar dançando durante a música tocando. E em determinado momento da música vai entrar o profeta. Eu falei, eu sou o profeta? Ele, calma aí. Vai entrar o profeta e ele vai profetizar, entendeu? E aí é onde você entra. Eu falei, poxa, mas eu queria ser o profeta, não tem jeito de ser o profeta. Não, eu tenho um papel perfeito para você. A música era aquela música assim, sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Eu falei, você tem certeza que eu não sou o profeta? E ele falou, não, você vai ser o vale de ossos secos. Você vai deitar aqui, quando o profeta chegar e profetizar, você vai se levantar. Eu ia aí, não, você só vai se levantar e ficar quieto. Eu olhei para ele e falei, Jesus. Eu falei, mas deixa eu falar uma coisa, por que eu não posso ser o profeta? Ele falou, é perfil. É perfil. Você não tem perfil para profeta, você tem perfil para vale de ossos secos.
Você acredita que eu fiquei, acho que uns 15 anos sendo conhecido? Ó, o menino do Vale de Ossos Secos ali, ó. Ninguém mais esquecia, entendeu? E eu fiquei ofendido com aquilo, eu nem queria fazer, mas eu fui lá fazer, né? Porque, né? Não tinha outro também. Fui lá, fiz a coreografia e tal, foi uma bênção, graças a Deus, mas eu fiquei ofendido. Falei, louco, como é que ele pode fazer isso comigo? E aí, de repente, quando a gente é ofendido, nada mais nos serve. A igreja parece que começa a ficar diferente. Não sei, as palavras não estão mais falando no meu coração. Não sei, aquele irmãozinho ali, também não gosto mais dele. As coisas começam a mudar a perspectiva, os nossos olhos começam a ver tudo de forma ingrata, porque estamos ofendidos com o nosso coração. Eu não sei se você conhece alguém que só reclama. Um coração ofendido se torna uma pessoa ingrata. E uma pessoa ingrata reclama de tudo. Eu não sei se você conhece alguém que reclama de tudo. Eu lembro, esses dias eu dei carona para uma pessoa. Ele falou, dá uma carona aí. Eu falei, opa. Ele entrou no meu carro. A primeira coisa que ele falou quando entrou no meu carro, ele falou, nossa, o carro é pequeno aqui dentro, né? Aí eu falei, é porque você está aqui dentro. Quando você não está, minha família cabe certinho, ainda sobra um espaço, entendeu? Não, é que lá de fora o carro parecia maior, né? Eu falei, você pode ir lá fora se quiser. Não tem problema nenhum, é mais arejado, né? Senta ali no capô e a gente vai, entendeu? Tal. A pessoa não consegue ser grata àquilo que está acontecendo, ela não consegue ter os olhos voltados àquilo que Deus está fazendo, as bênçãos que está recebendo, o momento que ela está vivendo, as coisas que ela tem. Mas ela sempre tem uma palavra de desprezo, uma palavra de ingratidão. A quinta fortaleza é controle e manipulação. Todas essas pessoas que querem controlar tudo, querem manipular os outros, o ambiente, elas jogam a culpa sempre no outro. Nunca é culpa delas. Elas nunca são responsáveis por nada. Elas sempre passam se justificando, tendo uma justificativa. Não, eu estou fazendo isso porque você fez isso antes. Estou agindo assim por causa disso e disso aqui. Elas não conseguem ser responsáveis pelos seus próprios atos. Talvez você sofreu nas mãos de uma pessoa assim, controladora, agressiva. Talvez você teve algum relacionamento abusivo, que por causa desse relacionamento abusivo, você até hoje não consegue lidar com as suas emoções. Porque ele desmereceu você, ele falou que você não conseguiria, ele acabou com os seus sonhos, ele destruiu a sua identidade. E aí hoje você caminha uma vida sem saber o porquê, achando que é o destino que está te levando, achando que as coisas não dão certo para mim. Eu não sei, parece que o mundo está contra mim, nada que eu faço prospera, nada que eu faço dá certo. Tem coisas aí dentro do seu coração que talvez estão despedaçadas, destruídas, machucadas, que Deus vai curar hoje. Mas você precisa entender que você precisa ser curado. Desejar ser curado. Lutar pela sua cura. Lutar para estar em Deus. Lutar para não passar mais por essas coisas. E tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre lembro dela, que diz: quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja. Vou falar de novo. Quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja.
A gente às vezes é muito passivo a todas essas agressões, às vezes a gente é muito passivo a todo ao nosso redor. Tudo que acontece é sempre muito difícil, é sempre muito correria. Eu não tenho tempo para nada. Nossa, eu trabalho, essa é clássica. Eu trabalho, parece que não sobra. Nossa, eu faço, parece que não sei, ainda falta algo, falta alguma coisa. É um coração despedaçado que precisa ser tratado. É isso que falta. Mas se há um coração despedaçado, quebrado, ferido, também há um coração quebrantado. Quebrantado diante de Deus. Quebrantado para viver o melhor de Deus na sua vida. Quebrantado para ser curado. Quebrantado para ser transformado. Para que você não sinta mais culpado. Para que você não sinta mais vergonha, ódio, rancor, sofrimento. Para que você entenda o sacrifício na cruz, que é onde Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. E como é que eu faço para me libertar de tudo isso? Então como é que eu faço para dar o start na minha vida e ter um coração quebrantado? Como é que eu faço para ser curado de fato, de algo prático? Eu vou te falar, pratique o perdão. É difícil. Pratique o perdão. Não, mas é difícil demais. Como é que eu vou perdoar? Você não sabe o que ele me fez. Olha, o perdão na maioria das vezes, a gente cria uma novela na nossa cabeça, uma novelinha mexicana, em que eu penso em alguém que me feriu e eu falo, olha, eu vou perdoar ele se ele chegar aqui, se ajoelhar. Aí eu vou ainda pensar ainda. Aí ele vai ter que pagar por tudo que ele fez. Ele vai ter que sofrer o que eu sofri, sentir o que eu senti, para daí sim eu perdoar ele. Deixa eu te falar uma coisa. Não perdoar alguém é como você tomar um copo de veneno e desejar que a outra pessoa morra. Essa falta de perdão não traz para você uma cura. Eu não estou dizendo que perdoar é conviver com o agressor. Eu não sei o que você passou na sua vida. Mas eu sei que se você tem um coração quebrantado, você vai encontrar a cura de Jesus. E quando eu falo sobre isso, de praticar o perdão, eu lembro de uma passagem, Mateus capítulo 18, 21, diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Só existe uma forma de você ser livre. Seguindo o caminho do arrependimento e praticar o perdão. E aí você vai ser curado. O perdão não é sobre o outro. Se você ama alguém, essa pessoa recebe todo o seu amor e isso faz de você uma pessoa amável. Se você ajuda alguém, a pessoa recebe a sua ajuda, mas você é uma pessoa que ajuda os outros. É sobre você, o perdão é sobre você. Você é uma pessoa que perdoa. Porque você é uma pessoa curada. E é muito simples de entender. Quando somos feridos, o que a gente se torna? Será que eu tenho que mudar a minha natureza espiritual? Será que eu tenho que abandonar a Deus? Entendeu? Será que o meu relacionamento com Deus muda quando eu sou ferido? Será que eu criei um Deus para mim, em que está disposto a resolver todas as minhas causas, sem que eu entenda
o que realmente Ele quer na minha vida, sem que eu entenda que realmente Ele está no controle de todas as coisas. Eu preciso me submeter a Deus. Eu preciso me arrepender e perdoar. E aí talvez você me pergunta mais, Patrick, qual é o limite da ofensa? Para Jesus foi a cruz. Foi humilhado, maltratado, prenderam ele numa cruz, e na cruz ele ainda praticou o perdão. Porque ele sabia que não era pelo outro, era por ele. E era por você. Era pelos nossos pecados, era pela nossa cura, era por nossa transformação. Eu gostaria muito que o Espírito Santo agora feche seus olhos durante um minuto. E o Espírito Santo vai trazer a lembrança. Tudo aquilo que te machucou, tudo aquilo que te feriu, tudo aquilo que você carrega, essas bagagens, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de insegurança, de ira, de achar que não é ninguém, de achar que nada que você faz prospera. Hoje, Jesus vai te curar. Você crê nisso? Olhe para mim. Eu tenho me deparado com muitas pessoas maltratadas, machucadas. E elas sempre fazem a mesma pergunta. Pastor, eu preciso te perguntar isso. Onde é que estava Deus quando eu fui abusado? Onde é que estava Deus quando alguém praticou injustiça comigo? Onde é que Deus estava no meu momento de sofrimento? Onde é que Deus estava quando eu perdi alguém que eu amava? Onde é que Deus estava quando o meu casamento se acabou? Onde é que Deus estava? E talvez você já se perguntou isso, e eu já me perguntei isso várias vezes. E passei anos procurando uma resposta. E eu encontrei uma. Quando Jesus morre na cruz por mim, por você, Ele faz essa pergunta a Deus. Eu, conjecturando, achando até na minha imaginação que Jesus já sabia que eu ia perguntar isso. E Ele faz essa pergunta na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? É como se Ele estivesse dizendo, Deus, onde está você? Onde você está? Mas Jesus estava, na verdade, citando Salmos 22. Quando você chegar na sua casa, você lê. Salmos 22, ele se inicia com essa pergunta. Davi já se perguntava isso. Deus meu, por que me desamparastes? Onde é que você está? Só que o Salmos 22, ele começa dessa forma, mas ele termina com uma mensagem de esperança e de vitória. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, não importa. Importa que você vai vencer. Importa que a esperança não vai se perder. E talvez você esteja hoje aqui se perguntando, Deus, onde é que você está?
Talvez hoje você tenha desistido da sua vida. Talvez hoje você tenha desistido de uma pessoa que você ama, que você queria que estivesse aqui e não está. Tudo isso é levado por um sentimento de rejeição, de não conseguir as coisas, tal. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus está neste lugar e Ele é o Senhor da sua vida. A gente precisa se atentar a isso e buscar mais a face de Deus e saber que Ele está no controle da minha vida. Imagina que nós somos esse vaso. Me escutas quando E quando e acalma o meu nós pensar. iniciamos a nossa trajetória, somos limpos. Só que em algum momento alguém nos culpa e nos deixa uma marca que a gente vai levar para a vida toda. E alguém em outro momento nos ofende e nos deixa outra marca. Em outro momento alguém nos agride. Em outro momento eu acho que eu não vou conseguir. Em outro momento eu acho que ninguém mais me ama. Em outro momento eu desisto da vida e começo a ficar com marcas. E aí quando eu me olho, eu não me reconheço mais. Porque o plano e o projeto de Deus para minha vida já não é mais o mesmo, porque eu estou sujo. Eu estou cheio de marcas e eu não consigo tirar. Eu não consigo me livrar. Eu quero, mas eu não consigo. E talvez você tenha uma marca de abuso. Talvez você tenha marcas profundas. Que quando você se olha, quando você está só, você fala, meu Deus, como eu não queria ter passado por isso. Onde você estava? Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus pode te quebrar, apagar todas as marcas e te fazer um vaso novo. Só Ele tem esse poder de te fazer um vaso novo, limpo, novamente, para você viver o seu propósito. E aí você começa uma jornada e uma caminhada com Jesus, limpo, feliz e leve. Mas uma dúvida passa na sua cabeça, mas Jesus, e agora? As pessoas vão tentar me marcar de novo. A vida vai tentar trazer lembranças, a vida vai tentar trazer momentos que essas marcas podem voltar e você se sente com medo da caminhada. Mas quando temos uma vida com Deus e entendemos o seu sacrifício na cruz, a gente entende que é Ele que cuida de nós. E Ele nos envolve. E a vida começa a nos marcar. Porque ela não para. As pessoas vão tentar te acusar, vão tentar te marcar, mas Jesus está cuidando de você. E nada mais parece te alcançar. Porque Ele está no controle de tudo. E
toda mágoa que fizeram já não existe mais, porque uma vida com Jesus, você sempre vai continuar limpo. Porque Ele levou sobre Ele todas as nossas dores na cruz. E você é curado em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos.